Olá, amigos. Programa Fatos e Boatos no Rondônia ao vivo, ao ar sábados e domingos às 14 horas. Esse nosso programa Fatos e Boatos é um programa que há cerca de 15 anos atrás, ou um pouquinho mais, né, nós conversávamos com os amigos sem questão absolutamente política. É um bate-papo esse programa. Nós estamos reeditando ele depois de quase 15 anos. Estamos hoje aqui com Delson Fernando Barcelos Xavier. É isso, Delson? Exatamente. Delson é um amigo nosso, tá? Já das antigas. Okay? Hoje, aliás, eu não vou falar dele não, tá? Delson é que vai falar quem ele é. Delson, quem é o Delson? Olha, eu cheguei aqui no estado de Rondônia, lá nos idos de 1986, né? Eu era militar na época da base aérea de Porto Velho, né? E assim que ingressei no estado, eu fui fazer o curso superior, me formei em Direito, né? Depois eu fui para a reserva, né? E passei a exercer minhas atividades na Universidade Federal de Rondônia. Né? Então você é professor da UNIR? Hoje eu sou professor da Universidade Federal de Rondônia, com 29 anos de serviço. Maravilha, né? Exatamente, o tempo passou muito rápido, né? Mas nessa trajetória, doutor Paulo, eu também exerci outras funções, né? Sim. No Estado, né? Fui procurador do município, né? Exerci a advocacia privada por muito tempo. Hoje eu estou me dedicando só à área de ensino, pesquisa da universidade, mas também tenho uma boa experiência, né? Como advogado, né? Tive a oportunidade também de passar, né, pelo Tribunal Regional Eleitoral, né? Você foi do tribunal? Em que época, Delson? Eu fui de 2014, né? Eu ingressei no tribunal, né? Fiquei 2 anos, né? E depois do meu período, né, eu voltei às atividades acadêmicas da universidade. Hoje a gente pode comentar que você é mais professor da UNIR. Hoje, predominantemente, né? Eu exerço mais atividade de professor, porque o professor na universidade, né, ele não tem só a função de dar aula, administrar aula. Perfeito. Então, nós desenvolvemos um projeto de ensino, projeto de pesquisa, projeto de extensão. E minha participação nesse projeto, né, eu acho muito importante, que fez com que eu mergulhasse, né, por outras áreas do conhecimento fora a área do direito. Então, hoje eu trabalho muito políticas públicas, né? Sim. Discuto muito políticas públicas, a questão do estudo da máquina pública, seja nas diversas vertentes, né? Eu gosto muito de discutir, debater, né? Por exemplo, a área de segurança, né? Até da área de educação, na área de saúde. Você é da seccional aqui da Ordem dos Advogados, é isso também? Ainda sou vinculado à seccional de Rondônia. Para não dizer que eu não atuo como advogado, né? Embora eu seja professor de dedicação exclusiva hoje da universidade, nós podemos excepcionalmente atuar como advogado junto ao núcleo de prática jurídica da nossa universidade. Ô Delson, você já é professor, pelo que eu vi aqui, desde 92 da UNIR? Você está rico sendo professor universitário? Poxa, acho que é o sonho de todos os professores, né? Mas, infelizmente, o nosso país ainda não valoriza os profissionais da educação de modo geral, né? De modo geral, né, Delson? Não só os professores universitários, mas também
dos outros níveis. E hoje a gente vê como é importante a figura do professor. Sempre foi, Delson, professor. Minha professora do Jardim da Infância, eu lembro dela até hoje, professora Jandira, né? O professor faz parte da nossa vida. Os bons professores fazem parte da nossa vida, né? Professor universitário, eu lembro dos meus professores na área de medicina, e a gente saía para conversar. Professor sempre foi, não teve a remuneração que deveria ter. Eu tenho um amigo, né? Foi professor lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nossa, ele depois de N cursos de pós-graduação, disso, daquilo, ele conseguiu um saláriozinho na aposentadoria, que hoje a aposentadoria dele não passa, acho que, de 12 mil, 13 mil reais, depois de ter se dedicado, é dedicação exclusiva, inclusive isso, né? Eu, no caso, hoje eu sou dedicação exclusiva, né? Muito embora já teve momentos que eu não fui dedicação exclusiva, sim, mas foi uma opção minha. Beleza. Né? Me conte uma coisa interessante na sala de aula que te chamou a atenção alguma vez lá na Unir. Fala, alguma coisa assim que te chamou a atenção e que você lembra até hoje. Tem algum fato desse? São vários, né? Mas eu poderia, assim, genericamente dizer que o que mais, né, nos motiva a dar aula é quando você vê o aluno ingressar na instituição de ensino, muitos ainda muito jovens, né? Já tive alunos que nem tinham completado a maioridade, e quando passa o tempo, né, você encontra com aqueles alunos, eles são altas autoridades, que né, legal, do Poder né? Judiciário, do Ministério Público, né, de outros segmentos da administração Já pública. aconteceu isso contigo? Você chegar, o senhor, chamar ele de senhor, o senhor que é o juiz, né? Você foi meu aluno, né? Olha, Paulo, eu te conto episódios assim que acontece o seguinte: eu encontro, converso com a autoridade, né? Como são muitos alunos que já passaram pelo nosso convívio, né? E a autoridade no final, poxa, professor, eu fui seu aluno. Que interessante, eu nem né? lembrava mais que foi meu aluno, né? Então, assim, isso nos motiva bastante, né? Isso nos motiva bastante. É como um antigo professor meu, né? Que ele falava o seguinte: o maior sonho do professor é ver o aluno superar o mestre. Então, quando a gente vê os nossos alunos, né, eles assumirem posições de relevância na sociedade, é muito gratificante. Sim. Né? É como se a nossa missão foi cumprida, né? Então, é bastante gratificante. Né? Então, isso me marca muito, né, nesse momento, quando a gente encontra, né, e nem se lembra, né, isso é interessante, foi né? aluno. Como são muitos anos na docência, então hoje realmente, né, a memória já começa a não ser a mesma. Né? Ô, Delson, você atuou muitos anos, né, na Corte Eleitoral Rondoniense. Aqui entre nós, foi mais difícil ficar no papel de magistrado do que do advogado? Olha, foi muito importante para a minha carreira profissional. Foi, né? Por quê? Porque uma coisa é você ver o judiciário por fora, como advogado. Outra coisa é você entender o judiciário por dentro, né? Como é que funciona, né? Como é que são construídas as decisões. Não? Então, foi uma experiência bastante interessante mesmo. Né? Eu acho que isso fez com que eu fizesse uma reflexão da minha própria carreira profissional. Sim. Como advogado, né? Como deve ser a postura do advogado. Né? Então,
era recomendável, né, que todos pudessem, né, ter essa experiência, né. Eu fico muito lisonjeado, né, por ter tido essa experiência e olha que no período que eu estive na Corte Eleitoral foi um período mais Foi quando? Foi 2014, 2016. 14 para 16. Né? Então, assim, foi um período, né, onde os debates políticos, né, Você lembra se lembra de algum fato assim público que chamou muita atenção, que você estava lá no meio da fogueira? Lembra de algum fato? Olha, um fato que eu acho que foi bastante interessante, né, quando eu proferi uma decisão, né, no caso, né, da candidatura, né, do senador Expedito Júnior, né, governador, né, então tinha uma discussão. Se né, era inelegível, se não era, são essas coisas? São essas coisas, né? E, naquele momento, realmente, havia um clima, né, de saber, né, qual seria a minha decisão. Né? E a decisão era sua ou de um grupo? Não, a decisão é do colegiado, mas... Você era o assim, relator? O meu voto, né, passou a ser o voto que ia se consolidar a maioria da corte ou não. Olha que interessante, hein? Então, é um fato, bastante, viu? Isso não é boato, não. Isso é um fato. Então, foi uma experiência bastante interessante, né? Muito interessante. Te estressou muito? Olha, estresse não, mas a gente tem que fazer muita reflexão. Muita reflexão. Para você construir uma decisão justa, né? Você tem que pensar além do direito, né? Você tem que fazer muita reflexão, ver os caminhos para que a decisão que você proferir, você possa depois você sentar, deitar na sua cama com tranquilidade, né? Com bastante lucidez, de dizer, olha, né, foi... Decisão é minha consciência, e dentro... consciência, dormir tranquilo. Dentro da pura lei, não é isso? Exatamente. Então, foi com isso, né? Então, havia interferência, já que você já tem um bom tempo, já não está mais lá, havia alguma interferência? Te ligavam, te pressionavam de um lado e do outro o tempo todo? Olha, não. Esses fatos de ligar não, mas às vezes a gente ouve um comentário ou outro, mas isso não chegou a interferir. Não, né? Não chegou a interferir, não. Te perturbaram? Não, também não. Como isso aqui é um bate-papo, não é tudo apolítico, e é mais uma conversa informal, né? Eu te pergunto isso como eu estivesse te perguntando se a gente estivesse sentado ali na mesa de uma boa lanchonete, tomando aquele cafezinho gostoso e batendo um papo bem informal. Esse é o intuito do nosso programa. Nelson, eu sei também que você atua também numa parte social muito importante, né, do autismo, não é isso? Olha, eu venho fazendo projetos, desenvolvendo projetos no âmbito social já há algum tempo, né? Projetos, como também eu fiz o meu doutorado em cidade, né? Então a gente discute bastante cidade, né? Já fiz projetos, né? Projeto Hermes, por exemplo, a gente discutia a questão da mobilidade urbana, né? Projetos sobre acessibilidade, né? Projetos, né, discussões sobre segurança pública, né, que eu penso que é um ponto muito importante, né, principalmente nos dias de hoje aqui no nosso estado, em especial nossa capital, né, que cresceu bastante. Muito. Porto Velho e Rondônia não é mais o mesmo Porto Velho da época que a gente nós chegamos aqui, né? quase juntos. Você falou que chegou em 86, eu também cheguei nos anos 80, 85. Não, em Rondônia eu cheguei em 84, por aí. Porto Velho é isso aí, uns 2, 3 anos depois, né? Mas agora eu estou
Já trabalhei também a causa alimentar, de segurança alimentar, né, que eu acho assim, um problema muito grave. Estou trabalhando ainda com meus alunos. Eu sou responsável por uma cadeira no curso de Direito chamado Prática Jurídica Social. O que é essa cadeira de Prática Jurídica Social? Delso, você vai falar depois do nosso intervalo. Okay. Agora vamos para o nosso intervalo no programa Fatos e Boatos. No Rondônia ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia ao Vivo, seu jornal da internet, agora na TV. Pensando no seu bem-estar, agora o beneficiário Amiron tem acesso ao serviço de telemedicina, sem custo adicional ao seu plano de saúde. Um benefício exclusivo com pronto atendimento médico online 24 horas, consultas por videochamada, agendamento rápido em mais de 25 especialidades médicas, mais conforto, acessibilidade e cuidado com a sua saúde. É muito simples de utilizar, você só precisa baixar o aplicativo e solicitar atendimento. Amiron Saúde é mais que um plano, é cuidar bem. A Rede Samar de Hospitais está na vanguarda da evolução em medicina, com serviços de hemodinâmica e cirurgia do coração. São equipes qualificadas e equipamentos de ponta para cirurgias de alta complexidade minimamente invasivas. Tudo para melhor conforto e recuperação do paciente. Rede Samar de Hospitais. Evoluir e humanizar são nossos compromissos. Depois do nosso intervalo, voltamos ao Fatos e Boatos. Delson, você estava falando sobre alimentar, né? A parte alimentar. Continua nos falando sobre esse assunto. Bom, então, assim, eu mergulhei mais na área de projetos, né? Questionando e refletindo sobre os aspectos sociais, porque no curso de Direito da nossa universidade, nós temos uma disciplina chamada Prática Jurídica Social. O que é essa disciplina? Essa disciplina é para envolver os alunos do curso de Direito, né, com as questões sociais, para eles verem a realidade de perto, para que depois de formado, se ingressar no judiciário como magistrado, promotores, procuradores, né, eles têm uma compreensão do que é essa realidade. Então, a gente fez muitos projetos, né, visitando bairros, o bairro da periferia, fizemos visitas, né, a locais onde se situa os ribeirinhos. Eu fui até em Cunhã, já levei os alunos até no Cunhã, para ver a realidade, né, dessas comunidades, né, que vivem nessas unidades de conservação. Mas na prática, o que... vamos falar do direito. O que o direito pode ajudar especificamente? Olha, primeiro, né, esse olhar mais inclusivo do próprio profissional da área do direito, né? Ele enxergar essa necessidade de inclusão, ele enxergar que existe muitos problemas que precisam de solução. E às vezes atrás de uma mesa, sem esse olhar, o magistrado, né, ou com esse olhar, o magistrado pode proferir uma decisão mais justa, o promotor pode ter uma atuação mais incisiva em alguns aspectos. Eu vou te pontuar o que eu tenho desenvolvido atualmente. A minha preocupação muito grande com a questão da segurança alimentar. O que seria segurança alimentar? Explica para o nosso amigo aí que está nos assistindo. Você caminha aqui pelo centro de Porto Velho, você vê a quantidade de pessoas, né, mulheres, crianças, pedindo alimentos, pedindo recursos para poder se alimentar.
Isso é uma situação muito grave. Principalmente venezuelanos que a gente encontra em qualquer sinal aí, exatamente. Infelizmente. Então, os meus alunos esse semestre e no semestre passado, o que a gente tem feito na disciplina de prática jurídica social? Olha, a arrecadação de alimentos e a distribuição de alimentos para essas pessoas hipossuficientes, né, na área alimentar. Isso é importante por quê? Porque o aluno vê a realidade ali de quem está ali pedindo, né? Então, são situações que você até se comove. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma situação, dois exemplos na área de segurança alimentar. Um foi, eu estava próximo à minha casa, né, onde, né, do lado tem um restaurante, certo. E eu presenciei pessoas comendo comida, né, no lixo. Lixeira, na lixeira. Comendo, se alimentando do lixo, né? Então, aquilo ali é uma coisa que deixa a gente muito reflexivo, muito pensativo. Eu passando pelo sinal ali da Costa Silva, né, uma senhora com 3 crianças pequenas, né, uma delas, eu acho que tinha problemas de saúde e ainda estava com a sonda de alimentação, né, e pedindo uma cesta básica com urgência, né? E quando a gente faz a entrega dessa cesta básica, aquela criança dá um sorriso e dá um tchau, né? Então, assim... Mas o que a sua área especificamente pode fazer de prático, algo prático, para ajudar essas pessoas? Eu quero comentar também contigo algo, como leigo, né, dos restaurantes, né? Mas primeiro eu quero deixar você terminar a sua frase. Olha, de prático. Olha, de prático, né, além do aluno ter esse contato com essa realidade, né, social bastante crítica, né, a gente forçar o poder público a implementar políticas públicas na área de segurança alimentar. Por exemplo, tem um programa, né, isso aí sem viés político, ideológico, que eu acho que é um programa bastante interessante. Foi o programa de farmácia popular, sim, né, que ele possibilitou o acesso, né, aos medicamentos num custo muito mais acessível, né, para as pessoas, né? E outro dia eu conversando com uma autoridade, por que a gente não cria um programa, né, onde poderia ter o açougue popular? Porque hoje muitas pessoas não conseguem comprar 1 quilo de carne, não conseguem comprar uma carne. Se ele conseguir comprar o arroz e o feijão, já é alguma coisa. Olha, continuando esse assunto, tá? Tive numa cidadezinha do interior recentemente, tá? Há poucas semanas, né? Lá da Paraíba. Entramos, eu e a minha esposa, entramos lá no mini shopping e tinha uma fila enorme, tá? Uma fila enorme. A gente estava olhando uma loja, né, de camisas e artigos daquela região, aí a fila aumentava. Eu falei, olha só, meu amor, que fila grande, o que será isso? Sabe o que era, Adelson? A prefeitura entregando marmitex a R$1. A R$1. Um preço simbólico, né? Para aquelas pessoas, e a gente olhava, pessoas todas de baixa renda. Olha que projeto interessante, isso numa cidadezinha lá na Paraíba, tá? Vou dar o nome da cidade, porque talvez alguém dessa cidade esteja ouvindo o nosso programa. Parabéns, tá? Sumé, interior da Paraíba, a cerca de 300 e poucos quilômetros da capital. Marmitex, eu olhei, cheguei perto, comida de aparentemente de qualidade, R$1. Essa política poderia ser implantada igual você está comentando do programa da Farmácia Popular. Você lembrou bem, Farmácia Popular foi um programa muito bem feito, tá?
funciona. O nosso grande problema, né, desses programas sociais é a gestão. Entrou politicagem no meio, né, politicagem, porque tem politicagem positiva, tem sim, mas tem a politicagem ruim, lógico, né? Falo, por exemplo, do SUS, né? O sistema SUS, eu como médico, eu falo, é um sistema maravilhoso. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem esse sistema do SUS. Pouquíssimo. Parece que a Inglaterra tem um semelhante. Qual é o problema dele em alguns segmentos? É a gestão, tá? Não é nem verba, é gestão. Quando há uma boa gestão, funciona bem, né? Programa dessa política de medicamentos. Você chega em algumas farmácias que achei legal, interessante. Você vai em qualquer farmácia, por exemplo, fala Rio de Janeiro, que eu tenho muito conhecimento lá. Você vai em farmácias grandes, tem lá a plaquinha, remédios, ou você chega com a receita, tá? Ele pega o remédio de graça ou com preços simbólicos, funciona bem. Delson, você tocou num assunto muito, eu acho que o programa hoje já passou uma mensagem muito positiva com essa tua ideia de ter ter uma política pública de alimentos. Solta essa ideia aí, Delson. Vamos fazer um evento no futuro sobre a questão, discutir essa questão da segurança alimentar. Porque hoje, eu te dou esse exemplo, Paulo, porque eu estava numa fila de um banco e vi 3 pessoas idosas, né? Que nem a gente, mas mais idosos ainda. Né? Nós não somos idosos, somos experientes. Exato. E o que ele se discutia, eles discutiam era o quê? Eles não tinham condições de comer carne, nem comprar o osso mais, que o osso é vendido hoje. Pô, Delson, já tem que finalizar o programa, 5 minutos. Pô, filho de Deus, a gente só tem 5 minutos, tá? Esse papo foi tão gostoso, né? Nem vai dar para falar aqui Mitos e Verdades, que é um quadro que a gente também criou, mas no próximo programa talvez dê tempo. Mas nós vamos voltar aqui, tá, Delson? Para a gente dar continuidade a essa história. Tem muita coisa ainda para a gente conversar. Não deu tempo da gente falar dos supremos da vida aqui no nosso país, que é a sua opinião como advogado, como é que anda. Não deu tempo da gente falar mais dos direitos humanos, não deu tempo da gente falar mais das políticas públicas em relação à segurança, né? Mas nós vamos ter mais tempo para falar sobre isso. E falar também de uma causa que eu sei que você atua, né? Que é dos autistas, né? Que eu sei que também você está engajado nisso, né? Exatamente, né? Nós realizamos né, um congresso, né? No final do mês de maio, né? Debatendo os direitos das pessoas autistas, né? E era interessante esse evento, esse simpósio que realizamos, que era um simpósio multidisciplinar, né, com profissionais da área do direito, profissionais da área de educação e profissionais da área de saúde, tudo debatendo, né, os problemas, as soluções, né, as informações, né, que eu achei que foram bastante interessantes para a comunidade em geral. Então, teve participação de alunos do curso de medicina, de psicologia, de direito, né, profissionais que ministraram a palestra, fisioterapeutas, psicólogos, médicos, né, advogados, juízes, desembargador. Então, assim, foi um evento assim, bastante rico e, se Deus quiser, no próximo ano a gente... Não, que bom, novamente. Né? Quantos minutos ainda faltam? Já pode encerrar, infelizmente.
nós vamos encerrar esse nosso bate-papo no programa Fatos e Boatos, tá? Com o Dr. Delson Fernandes Barcelos Xavier, né? Advogado, professor da UNIR, uma área linda, professor, né? Mas, Delson, a gente vai voltar, quem sabe, daqui a um tempo curto, para a gente dar continuidade a essa nossa conversa, a esse nosso bate-papo, tá bom? Estamos à disposição. Agradeço a você, aliás, a vocês que nos assistiram, né? Sábados e domingos, às 14 horas. Tá? Um abraço para vocês, tudo de bom, e que a gente retorne aqui, não só com o Dr. Delson, né? Chegou aqui em 86, nós chegamos juntos, né, Delson? E com outros convidados também. Nos prestigiem, você vai gostar do nosso bate-papo em Fatos e Boatos. Fiquem com Deus.